Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente vai sair a videoaula desse jogo maravilhoso que vocês têm me pedido bastante nas minhas redes sociais, né? Enfim, consegui gravar aqui para vocês a videoaula. Eu já vou passar para vocês, gente, algumas coisas que eu quero que vocês fiquem atentas, tá? Principalmente na quantidade de vídeo. Hoje eu vou estar passando para vocês o tapete em si, tá? Próximo vídeo vai ser a aplicação do tapete, e aí depois eu venho com o tapete do vaso, a capa do vaso, a caixa acoplada e quem sabe um porta-papel, tá bom? Então aqui, hoje nós vamos aprender a aula do tapete, mas eu vou passar para vocês a listinha de materiais para o jogo completo, tá? Então vocês anotem aí certinho para que quando eu vir com as outras peças, vocês não fiquem com dúvida, mas eu vou sempre deixar na descrição do vídeo, vou fixar no comentário, então vai ficar bem fácil para vocês aí terem acesso à lista de materiais, ok? Eu coloquei o nome desse jogo de jogo de banheiro floral, tá? Ele é muito conhecido como jogo de banheiro margarida, porque antigamente a gente fazia muito este modelo dessa forma aqui. Inclusive, se você quiser trocar essas aplicações por essas margaridas, eu tenho aqui o link no nosso canal, tá? E alguns detalhes diferentes que tem nesse jogo é que a telinha dele, dos antigos, nós trabalhávamos com duas correntinhas de separação. Na telinha, esse aqui é com uma correntinha de separação. E aqui eu estou utilizando fio 6. Nesse da foto, eu utilizava fio 8, tá? Então, fica aí essa dica para vocês. Vã, mas eu posso seguir essa receita no fio 8? Vai ficar grande, tá? O nosso tapete, ele ficou medindo 80 centímetros de comprimento e 55 de largura no fio 6. Então, se você for fazer no fio 8, e se você tiver o ponto assim, mais soltinho como o meu, vai ficar maior, vai ficar aí um tapete de 90, 95 centímetros, tá? Tem como diminuir, Vanessa? Na largura, eu sei que cada vez que nós formos diminuir um quadradinho, a gente diminui 2 pontos. Então, você tem que fazer essas contas, tá? Ah, eu diminuí 2 quadradinhos. Vai me faltar 4 pontos na hora de fazer o bico. Entendeu? Porque cada bloquinho é equivalente a 2 pontos na hora de você fazer aqui o bico. Beleza? Bom, pessoal, para confeccionar o meu tapete, eu utilizei 453 gramas, tá? Não em metro. Para fazer as demais peças, nós vamos utilizar mais. Então, se você for fazer um jogo de 3 peças, você vai ter que ter aí pelo menos 1,1 kg para 3 peças, tá? Aí vai sobrar aproximadamente ali uns 300 e pouquinho gramas, se você for utilizar o barroco natural, tá? Porque o natural, ele vem 700 gramas. Então, eu reservo 2 para eu confeccionar o jogo. E o restante que sobra, eu vou e faço a capa acoplada, tá? Então, fica a critério de cada uma. A cada vídeo que nós formos trabalhar, eu vou estar passando para vocês a quantidade exata. Eu prefiro que vocês sempre olhem na descrição do vídeo, que aí eu vou sempre, né, atualizando e colocando a lista completa ali, conforme eu for fazendo. Aqui, nas aplicações, eu vou utilizar os fios Duna, tá? Aqui na aula nós não vamos fazer a aplicação, vai ser no vídeo 2. Então, eu só peço que vocês reservem a cor Amora, a cor Azaleia e a cor do rosa cristal e o verde folha, este daqui, tá bom? Essa quantidade que vocês estão vendo aqui, elas dá para confeccionar um jogo de 3 peças. Tapete, tapete pia e tampa do vaso. Não dá para fazer a caixa acoplada ou porta-papel se você for querer fazer futuramente, não dá. Então, se você for fazer mais de 3 peças, compre mais um, tá? Então, vai ser 2 de cada cor. Vanessa, eu vou utilizar 2 de cada cor inteiro? Não, vai sobrar. Então, se você tiver aí sobras da mesma cor, você acrescenta um inteiro e meio de outro, entendeu? Apenas o verde, um que dá para fazer tudo, beleza? Anote aí certinho. Para trabalhar o nosso tapete, eu vou utilizar a agulha 3,5. Vamos precisar de tesoura.
E para trabalhar o fio Duna, vocês vão utilizar a agulha 2,5. O link da aula da flor para você ir adiantando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também passando aqui no card acima. Eu espero que vocês gostem, bora lá para nossa aulinha. Ok, pessoal, para iniciar a nossa peça, vamos fazer um nozinho tradicional e vamos trabalhar aqui o total de 17 correntinhas. Feito as 17 correntinhas, alonga o fio, você vai cortar e vai reservar esse fio, tá? Que nós vamos utilizar ele depois. Deixa ele lá de ladinho. E agora, vamos iniciar a base do nosso tapete. Você vai fazer um nozinho tradicional e desta vez, vamos trabalhar 34 correntinhas. Feito as 34 correntinhas, você vai trabalhar agora o seu primeiro ponto alto. Vai pular 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, vai colocar o seu primeiro ponto alto, formando assim um bloquinho. Uma correntinha de separação, 3 para dar altura e uma de separação do lado de cima. Uma correntinha, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. E vamos trabalhar assim sobre toda essa extensão dessa correntinha que acabamos de fazer e vamos totalizar aqui o total de 15 quadradinhos, tá? Chegando aqui no finalzinho, vamos fazer aqui, ó, o último bloquinho. Uma correntinha, sobrou um ponto de base, você vem no último e faz o seu último ponto alto. Totalizamos aqui, então, o total de 15 bloquinhos. Vai subir 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Feitas as 4 correntinhas, vamos virar o nosso trabalho. Vai pular esse espacinho e em cima de cada ponto alto, você vai adicionar um ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto, um ponto alto. Chegando aqui no finalzinho, faço uma correntinha e aqui nós temos as correntinhas que fizemos para subir. Você vai pular uma e vai entrar aqui, ó, na próxima. Pula uma, vem na próxima, ela vai estar pelo lado avesso para você e faz o seu último ponto alto, ficando aqui novamente com 15 bloquinhos, 15 espaços. Vamos subir 4 correntinhas e vir o trabalho e vamos repetir esse processo. Pessoal, nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta por 7 vezes, tá? Sempre da mesma forma, uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto de base e 4 correntinhas para virar. Completado as nossas 7 carreiras, olha só como que fica. Agora, a gente vai fazer o aumento nas laterais, tá? Vamos começar aumentando aqui, sem arrematar o fio, e depois nós vamos utilizar essas correntinhas que eu pedi para vocês fazer no início, tá bom? Então, a partir daqui, fiz aqui meu último bloquinho, eu vou trabalhar 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito as 17, vai virar o seu trabalho ao contrário. E agora, vamos voltar trabalhando sobre essas correntinhas. Ela vai ficar aqui, ó, virada pelo lado avesso, mas se você quiser virar pro direito, não tem problema. Vamos pular novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base no próximo, segundo ponto alto. E vamos trabalhando aqui até que vamos ficar com 7 espaços, 7 bloquinhos desse. Chegando aqui no finalzinho, fiz aqui o meu bloquinho de número 6, agora eu vou fazer o de 7. O de número 7, eu pulo a última correntinha, venho direto no ponto alto, olha só, ficando assim. E vocês vão observar que tem 7 espaços desse lado e 7 bloquinhos desse lado. Isso é super importante pra gente fazer aquele desenho que vem aqui, tá? Tem que ser a mesma quantidade de intervalo. Feito isso, uma correntinha, vamos trabalhar essa reta, completando aqui os nossos 15 bloquinhos até chegar aqui, ó, no último. Chegando aqui, ó, no último bloquinho dessa parte, você vai fazer uma correntinha,
vai pular uma de base, vai entrar na segunda e fazer aqui o seu ponto alto. Faça uma correntinha e reserva o fio, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos utilizar esse cordãozinho que eu pedi para vocês fazerem no início. Você vai desmanchar, vai puxar aqui, ó, e vai deixar a última laçadinha, o nozinho inicial, tá bom? Ó, dessa forma. Por que que eu pedi para vocês fazerem as 17 correntes? Porque nós vamos utilizar 15, só que cada uma tem uma tensão de ponto. Então, pela tensão de ponto de vocês, não vai sobrar fio demais nem faltar. Aqui no pezinho, da onde eu fiz o meu último ponto alto, eu vou introduzir a agulha. Vou buscar essa laçadinha inicial aqui do fio e vou aqui fazer um baixíssimo. E a partir desse baixíssimo, ele já vai servir como a minha primeira correntinha. Então, eu vou fazer no total de 15. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Chegou na de número 15, você apenas alonga o fio para travar, tá? Agora, nós vamos dar sequência, completando aqui os nossos 7 bloquinhos dessa lateral. Puxa aqui o fiozinho do arremate, depois a gente faz. Já temos uma correntinha. Vou dar uma laçada, pulo esse ponto inicial que eu fiz, que eu prendi aqui na base, venho no próximo, faço meu primeiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo, segundo ponto alto. E vamos trabalhando até que vamos ficar aqui com 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora o sétimo. O sétimo, você vai pular um espaço, no próximo vai fazer o ponto alto, e você vai observar que ficou uma correntinha aqui, você só vai apertar. É importante que ela fique, porque é ela que vai travar esse fio. Se você fizer ponto sobre ponto, que no caso seria 14, aqui ia ficar muito... Bem na pontinha, ia ficar difícil de você fazer esse ponto, e assim fica um acabamento melhor, tá? Agora, vamos subir novamente 4 correntinhas, virar o nosso trabalho, e agora nós vamos começar a subir essa base. Aqui nós temos 7, 7, 7 e 7, tá? Então, temos aqui 15 no meio, 7, 7, 14. Então, nós temos aqui no total de 29 bloquinhos, tá? 29. Você vai virar a peça, vai vir no próximo ponto de base e vai trabalhar agora a mesma coisa que a repetição, a diferença que vai totalizar 29 bloquinhos na extensão da sua carreira. Completada a minha carreira, chegando aqui no finalzinho, é o mesmo processo, uma correntinha, pula uma corrente de base, vem na próxima e faz o seu último ponto alto. Suba 4 correntinhas novamente, virou e vai repetir o processo novamente que a gente estava fazendo, tá? Então, agora, pessoal, é uma sequência de repetição, não vou precisar ficar repetindo carreirinha por carreirinha, porque é tudo igual. Vocês só precisam ficar atenta que na hora de subir para a próxima carreira, vocês precisam fazer as 4 correntinhas, tá? Quantas carreiras vamos precisar aqui no total? Aqui, eu não vou contar essas menores, tá bom? Vou contar apenas as de 29, essas maiores aqui. Vamos subir aqui no total de 28 carreiras. Já fizemos 1, 2, estamos na terceira, então, nós vamos fazer 28 carreiras no total, sem contar essas menores. Vou concluir a minha e já retorno com vocês para a gente começar a parte, né, menor lá da outra ponta. Olha só. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, subindo as 28 carreiras, sem contar as do início aqui, tá bom? Então, agora, nós vamos começar a trabalhar essa parte menor lá na ponta. Então, aqui, eu fiz a última, meu último pontinho alto, eu travo o fio e alongo e vou cortar.
E aqui eu já vou fazer o meu nozinho tradicional para mim iniciar aqui no meio, os meus 15 bloquinhos aqui do meio. Então, a gente sabe que no início, nós trabalhamos 15 bloquinhos aqui no meio. Então, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No sétimo bloquinho, no ponto alto da frente, você vai prender o seu fio pra gente iniciar daqui. Vou subir aqui, ó, 4 correntinhas, tá? Então, aqui, nós já vamos trabalhar por 15 bloquinhos e vai parar, e vai dar certinho, vai ficar o intervalo de 7 bloquinhos de um lado e 7 bloquinhos do outro. Vamos lá, então. Dá uma laçada, vai no próximo ponto de base, um ponto alto, formando aqui o nosso primeiro bloquinho, tá? Uma correntinha, próximo ponto de base, um ponto alto. Vamos até a gente ter a sequência de 15 bloquinhos, 15 espaços. Prontinho, trabalhei aqui sobre os 15 bloquinhos, me sobrou 7 aqui desse lado. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema, subo 4 correntinhas, viro a minha base, venho no próximo ponto alto e coloco um ponto alto para ele. Uma correntinha, um ponto alto para o ponto alto. E aqui a gente vai fazer exatamente como lá no início, 7 carreiras, tá? Pra gente poder finalizar a nossa base. 7 carreirinhas de ida e volta. Chegou aqui, prende, né? Pula uma correntinha, prende aqui, ó, na terceira e vai subindo. Carreira de ida e volta, igualzinho a gente fez aqui. Ok, pessoal, trabalhei aqui as minhas 7 carreiras, olha como que ficou a nossa base, dessa forma. Aqui, na tensão do meu ponto, a minha base ficou 60 centímetros, olha só. Ok, então agora vamos dar continuidade. Agora, nós vamos começar a trabalhar ao redor dessa base, tá? Com carreirinhas de pontos baixos. Aqui é onde eu terminei a minha 7ª carreira, eu vou fazer uma correntinha para travar o fio, vou voltar bem nesse mesmo ponto alto, na casinha dele, e vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele representa o ponto baixo dos cantos, tá? Dos cantos. Agora, aqui nessa lateral, eu vou descer com 2 pontos baixos até o penúltimo bloquinho, 2 pontos baixos. E aqui, vou explicar de uma forma que fique bem fácil para vocês. Aonde a gente tiver o ponto alto em pé ou de ponta cabeça, a gente vai trabalhar um ponto baixo para o ponto alto e um para a correntinha. Um para o ponto alto e um para a correntinha. Já nas laterais, que o ponto está deitado para nós vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada intervalo, tá? Então, vamos descer aqui, ó. Primeiro intervalo, 2 pontos baixos, sem contar o da ponta, tá? Segundo, terceiro, o quarto, o quinto. Chegando aqui no penúltimo intervalo, como eu falei para vocês, aqui tem uma alteração. Aqui nós temos uma viradinha, e nessa viradinha, aqui, somente nas viradinhas, eu vou colocar um ponto baixo ao invés de 2. Um ponto baixo, e agora eu viro o trabalho. Quantos pontos ficamos aqui? Vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, com o da pontinha, 14 pontos. Então, aqui desse lado também temos que ficar com 14 pontos, não pode ser menos e nem mais. Bora, vamos lá. Vamos lá, então, viramos aqui a nossa peça. E aqui nessa reta é aquilo que eu falei para vocês, estamos com um ponto alto em pé. No primeiro intervalinho, um ponto baixo. Ponto alto, um ponto baixo. Intervalo, ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo. E vai repetindo, tá? Dessa forma, os pontos vai ficar bem distribuído.
E a mesma quantidade de ponto que tem ali para descer vai ficar aqui nessa parte, tá bom? Então, é só ir preenchendo, chegou aqui no último intervalo, vai fazer o do canto também, em cima do último ponto alto. Ok, gente? Então, vamos conferir quantos deu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 com o da ponta. Beleza? Então, assim, você vai ter a mesma quantidade, tanto para descer quanto desse lado. Agora, a gente vai trabalhar essa reta maior, que é a lateral. E aqui, nessa lateral, a gente trabalha 2 pontos para cada intervalo. Então, você já fez aqui o do canto? Vem para o intervalo, vai trabalhar 2, próximo intervalo, mais 2. E vai escondendo esse fiozinho. Só deixa a pontinha para você saber que tem ele para fazer o arremate depois. Concluí, cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer junto com vocês aqui também. Venho no último intervalo, vou adicionar aqui mais 2 pontinhos baixos e eu tenho que fazer o do canto. Então, vocês vão observar que uma correntinha é do intervalo. E aqui, ó, uma antes da última, você vai fazer o seu canto colocando um ponto baixo. É legal você fazer na correntinha porque ela separa a lateral dessa lateral, tá? Então, pessoal, aqui nós ficamos, né, no total de 58 pontos, contando o ponto baixo da pontinha, tá? Se não contarmos o da pontinha, ficamos com 56 pontos baixos no total. Agora, vamos virar e preencher essa lateralzinha menor. Ponto baixo do intervalo, ponto baixo do ponto alto. E vai preenchendo, intervalo, ponto alto, porque aqui nós temos, né, os pontos em pé. Tá de ponta cabeça, mas ele tá nessa direção, né? Não tem como colocar 2 pontos baixos no mesmo intervalinho, porque vai abrir seu trabalho. E descendo aqui, nós vamos ficar com um total de 14 pontos, na mesma quantidade. Faz até o último intervalinho. 14. Agora, nós vamos subir a reta. Essa reta, assim, nós fazemos 2 em cada intervalinho. Porém, esse primeiro, a gente só faz um. Só entrar aqui e faz um ponto baixo, sem correntinha. No seguinte, você vai trabalhar 2 pontos para cada intervalo. Aí, vocês me perguntam, por que que não pode fazer 2 naquele último ali? Porque senão vai ficar um lado com 15 e o outro com 14, e não bate, né? E é legal porque tem uma viradinha ali. Então, um ponto deixa, a viradinha continua ficando quadradinha. Fiz meu último intervalo, vou fazer aqui o ponto baixo do canto, da pontinha, vira. E agora, aqui, nós temos os pontos alinhados, né? Você vai trabalhar aqui, ó, dentro do intervalinho, um ponto, no pezinho do ponto alto, outro ponto. E já vai arrematando seu fio. E vai preenchendo. Eu vou até ali o finalzinho e vou passar a contagem de quantos pontos eu fiquei aqui, tá? Prontinho. Antes de eu contar, vou fazer aqui, ó, que tem essas correntinhas. O ponto baixo do intervalo. E, por último, o ponto baixo da ponta. Então, você pula, vai na terceira correntinha, ponto baixo da ponta. E vai descer aquela reta, fazendo 2 pontos baixos para cada intervalinho até o penúltimo. E nessa lateral menor, nós vamos ficar com 31 pontos, contando o ponto aqui do canto e o ponto aqui do outro canto. Então, agora, gente, é só descer até o penúltimo. O último, você adiciona apenas um ponto alto, segue adiante e vai trabalhar por toda a volta. E eu já retorno aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Chegando aqui no final, eu vou estar finalizando, tá? Aqui, gente, eu vou finalizar de uma forma que vocês analisem aí, se vocês querem finalizar como eu, tá? Aqui nessa primeira carreira nem tanto, mas nas outras vai ter uma modificação. Eu gosto que não fique tão marcado,
tá bom? Por isso que eu tô fazendo assim. Então, aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Tem aqui esse ponto do canto, eu vou fechar ele como se fosse um baixíssimo, só que pegando aqui por trás. Alongo o fio, entro nele e fecho aqui como se fosse um baixíssimo e ajusto. Ao ajustar, eu preciso que ele fique bem apertado para ele não me confundir e fazer com que eu adicione um ponto a mais aqui, tá? Então, eu só alongo, aperto aqui, ó, o fiozinho que ele forma uma casinha aqui, eu aperto bem para ela não aparecer. Volto nesse mesmo ponto que eu fiz o baixíssimo, que é o ponto do canto, observe bem. E vou trabalhar aqui, ó, mais 2 pontinhos baixos. Eu faço o primeiro e o segundo, ficando 2 pontos. O certo é 3. Só que como eu vou fazer aqui, tentar deixar o mais invisível possível da emenda, eu vou fazer o terceiro na volta, tá? E tem um detalhe que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou explicar tudo aqui, ó, porque aqui eu tenho ponta, eu tenho canto e dá tudo certo pra explicar o tapete todo. Feito aqui o canto, eu vou descer até o penúltimo ponto baixo desta lateral. Aqui, observem que eu tô pegando apenas uma laçadinha do ponto baixo. Vai, eu posso pegar as duas? Pode. Aí ele não fica com essa nervurinha. Pode fazer também. Posso pegar as duas aqui de trás, ó, porque aqui atrás também tem duas. Pode. Eu não gostei. Eu já fiz e não gostei. Mas você que decide aí. Eu acho que fica muito estranho o tapete. Então, eu vou trabalhando, pegando apenas uma laçadinha. Só que tem 2 pontos aqui que eu preciso pegar 2 alças, senão fica muito largo mesmo, que é onde? O canto e aqui a entradinha. Vou explicar para vocês. Nessa entradinha, nós vamos fazer 2 diminuição, que é o último ponto baixo desse lado e do primeiro ponto baixo do outro lado. Em todos os cantos serão assim. E aí, eu sempre trabalho até o penúltimo, ignoro o último. Só que quando eu chego aqui no penúltimo, para eu não pegar uma laçadinha só e ela ficar larga, né? Tipo assim, ó, abertona. Aqui eu sei que vai enrijecer, então eu pego as 2 laçadinhas de trás para ficar firme e faço o meu último ponto. Agora eu venho nessa lateral, ignoro, né, esse último ponto e ignoro o primeiro da outra lateral. Venho no seguinte, pego as 2 laçadinhas de trás, ó, as 2. Busco o fio e finalizo, tá? Agora eu vou trabalhar essa lateral. E essa diminuição faz com que a gente mantenha aqui quadrado. Eu pego as 2 laçadinhas aqui, gente, para não formar buraco. E é só os 2 últimos aqui e os da ponta. Eu vou chegar na ponta agora para eu mostrar para vocês com detalhes, tá? O restante, ó, eu sempre vou trabalhando, pegando uma laçadinha. Para mim não tem problema. Eu não tenho ponto muito justo, não fica largo com buraco. Mas vai da tensão do ponto de cada um. Chegando aqui, ó, eu tenho o pontinho do canto, tá? Olhem bem para vocês fazerem certinho também. Aqui, em todos os cantos, eu vou fazer 3 pontos baixos. Todos os cantos do meu tapete, nós temos 8 cantos, né? Porque é um aqui, outro aqui e as outras pontas da mesma forma. Então, você vai entrar aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas de trás e não só a da frente, porque vamos colocar 3 pontos. Se eu pegar só uma, vai larguecer a alcinha. Então, eu faço um ponto baixo, 2 e o terceiro. Tudo no mesmo ponto de base. Deixa eu refazer o último. Tá vendo? Dessa forma, porque agora eu vou descer. Então, foquem nisso. Todos os cantos, pega as 2 laçadinhas de trás. E aqui, ó, o último desse lado e o primeiro desse lado também, para ficar uniforme e bem certinho, não ficar buraco. Então, pessoal, a quantidade de ponto, né, para quem quer saber,
Eu já até esqueci quanto que era aqui, 56, 57, 58. 58 pontos. A cada carreira trabalhada com ponto baixo, aumenta 2 pontos. Então, se eu tinha 58, agora eu tenho 60. E aqui, se eu tinha 31, na próxima eu vou ter 33, 34. Sempre aumenta. Por que que aumenta? Aqui vai sempre ter 3 pontos baixos, né, a partir de agora. Então, quer dizer, o do meio eu não conto, tá? Mas eu adicionei 3, então aumentou um desse lado e um desse lado. Aqui nessa entradinha, sempre vamos ficar com 14. Pode olhar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 com da ponta. Por que, Van? Porque ao mesmo tempo que eu adiciono um aumento aqui, eu diminuo um aqui. Beleza? Prontinho, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como que está ficando a minha base. Olha só. Bem certinha, tá? Fica bem certinha. Cada vez que eu vou trabalhando, mais alinhada ela fica, ok? Então, agora, pessoal, vamos finalizar aqui, ó. E eu quero frisar bem essa parte aqui com vocês, porque a forma que nós vamos finalizar vai ser o resto das carreiras. Aqui nós vamos precisar de 6 carreiras de ponto baixo. E as 6 carreiras, na verdade, as 5, nós vamos fechar todas dessa forma para poder iniciar. Então, eu trabalhei aqui até meu último ponto baixo. Aqui eu tenho, ó, uma alcinha bem escondidinha aqui, ó. Ela, nessa carreira, eu ignoro. Já na próxima, essa alcinha aqui que formos fazer vai servir de base para o ponto do meio. Então, aqui eu passo direto para o meu aumento aqui, ó. Adiciono meu terceiro pontinho baixo que restava, para fazer o canto. Então, agora, vocês vão observar que o primeiro ponto baixo que eu fiz, ele ficou bem escondido aqui, não ficou? Eu vou fechar agora no terceiro ponto, no caso, né, contando 1, 2, 3, sem contar o primeiro no segundo ponto. Sempre vou fechar nesse segundo. E ao fechar, eu entro a agulha aqui por trás, busco essa laçadinha e levo lá atrás. Ao fechar, automaticamente, ó, essa alça me formou aqui, ó, a casinha do ponto do meio que tá escondida aqui embaixo, tá? Então, você ajusta, mas não vai ajustar tanto para poder ficar escondida quanto a da carreira anterior. Então, vocês vão observar que ficou aqui, ó, uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas. Vanessa, por que você tá fechando assim? Para não ficar marcado. Mas não impede você de fechar da forma que você quiser. Passou aqui, ó, ajusta só um pouquinho. Vou dar uma laçada, ajusta o ponto que não fique muito apertado. E agora, a partir daqui mesmo, ó, eu vou entrar aqui, ó, no meio dessa alcinha aqui, dessa laçada. Tem que entrar no meio. Entra no meio e sai lá atrás, ó. Busca o fio, alonga um pouquinho, faz o seu primeiro ponto baixo. Entra de novo, busca o fio, alonga um pouquinho, faz o seu segundo ponto baixo. E vai trabalhar a lateral normal, tá? Sempre ela normal. Vanessa, não gostei de fechar assim, não quero fechar assim. Não fecha, tá? Essa é a forma que eu faço. Na próxima carreira, eu venho aqui e adiciono meu terceiro ponto. Se você não quiser fazer, não tem problema nenhum, tá? Bora lá. Vamos trabalhar aqui a lateral. Olha só, gente, como fica certinho. Ok? Então, pessoal, vocês vão respeitar aqui e o canto, tá? Aqui eu fiz só 2 pontos baixos, você pode fazer 2 também, o terceiro quando voltar. E aqui é 3, o restante são todos 3 pontos baixos para cada canto, belezinha? Pegando as 2 alcinhas do ponto de trás. Eu já trabalhei aqui 3 carreirinhas, tô na terceira, na verdade. Vou finalizar a terceira, vou fazer a quarta, a quinta e a sexta, tá? Sexta carreira. E aí, eu retorno aqui com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, todas as minhas 6 carreiras. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, pra finalizar, vou finalizar junto com vocês. Eu tenho aqui, ó, um pontinho que está em cima
do primeiro ponto dos 3, tá vendo, ó? Bem em cima, vocês não podem esquecer de fazer aqui, tá? E agora eu vou adicionar o meu terceiro ponto aqui na pontinha, ó, no mesmo lugar onde tá os dois, eu vou adicionar o terceiro. E já aqui eu alongo, vou continuar ignorando o primeiro ponto, venho no segundo aqui, ó, e puxo a laçadinha para trás, tá? E aqui, ó, eu já arrematei o fio, eu vou finalizar, ajusto, passo ele aqui, ó, como se fosse um baixíssimo e aperto, tá? Então, ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 3 pontinhos aqui. Essa forma de finalizar, gente, é como eu falei pra vocês, vocês fazem da maneira que vocês achar melhor. O importante é que tenha a mesma quantidade de ponto que tem na parte de baixo, aqui também fique e que não fique tão demarcado, tá? Mas o meu ainda fica um pouquinho, não fica tão perfeito assim, tá bom? Com as 6 carreiras, eu fiquei aqui com 70 centímetros, tá? Com as 6 carreiras de ponto baixo. Agora, eu vou estar ensinando vocês a fazer este motivo, ó. Como se fosse umas pétalas. Eu já fiz aqui embaixo, adiantei, né? Porque ontem à noite não dava pra gravar, eu fui adiantando essas partes. Olha, fiz aqui os dois, fiz aqui o terceiro, agora eu vou fazer só um, pra eu poder mostrar pra vocês e vocês completar o restante. Então, com o nozinho tradicional, vamos utilizar o mesmo fio que arrematamos. Faça o seu nozinho. Então, você vai pegar aqui, ó, essa parte. Temos aqui, ó, o último ponto, tá? Então, você vai contar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. No quinto, você introduz a agulha, pega essa laçadinha. E aqui, a partir dessa primeira laçada, você já vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vai vir aqui dessa lateral, vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, no ponto baixo de número 5, prende com um ponto baixíssimo, tá? Daqui para baixo, temos os 3 pontos baixos, contando pelo da ponta, que é o do meio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Vamos voltar agora. Para eu voltar trabalhando sobre essa alcinha, eu vou subir no próximo ponto baixo, fazendo um baixíssimo. Ó, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás e faço um baixíssimo. E vou virar a minha peça para o lado avesso. Virei. Agora aqui, esse fiozinho, quando você virar, ele vai ficar assim, você passa ele por trás da agulha, tá? Todas as vezes, passa por detrás da agulha. E vamos trabalhar aqui, ó, nessa argolinha, 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no sexto, ó, eu já passo esse fiozinho pra cá, trabalho sobre ele. 7, 8, 9 e 10. Ajusto aqui, ó, já fica preparadinho pro arremate no final. Tenho aqui, ó, o ponto que eu prendi para iniciar, eu venho no próximo e faço um baixíssimo. Novamente, eu vou virar a minha peça. Dessa vez é pelo lado direito. E agora, novamente, eu pego o meu fio que está pro lado da frente, passo ele por trás da agulha, tá? E vamos, ajusta, tá? A partir daqui, com o fio lá atrás, você vai subir 9 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dá uma laçada, conta 1, 2, 3 na quarta correntinha, um ponto alto. Vamos precisar de 4 pontos altos. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Fiz aqui 4 pontos altos, sem contar as correntinhas, sobrou 2 correntinhas para eu trabalhar. Vou fazer aqui na penúltima um meio ponto alto e na última um ponto baixo. Todas essas pétalas vai ser feita dessa forma, tá? Fizemos aqui o último ponto, né, com ponto baixo, e agora nós vamos pular um ponto de base, tá aqui, ó, o primeiro ponto baixo, e vem no próximo e prende com outro ponto baixo. Vamos subir aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. E vamos repetir essa pétala. E aqui, gente, ao pular um ponto baixo de base, eu pulei o primeiro, porque as minhas correntinhas tá saindo aqui dessa lateral. Então, eu pulei o primeiro, entrei no segundo, depois eu pulo o terceiro, entro no quarto, o quinto, entro no sexto, o sétimo, entro no oitavo, o nono e termino no 10º, tá? Então, vamos lá. Volto na quarta correntinha, faço 4 pontos baixos, pontos altos, um para cada ponto de base. Completou os 4 pontos, você vai voltar com meio ponto alto, voltar não, continuar, e um ponto baixo. Novamente, pula o próximo ponto baixo, vem no outro, um ponto baixo. Nós vamos precisar de 5 pétalas iguais a essa, tá? Sempre fazendo 9 correntinhas, desce com 4 pontos altos, meio ponto, um ponto baixo. Pula um ponto de base e entra no próximo um ponto baixo. Chegando aqui, já estou na minha quinta pétala, vou fazer o meio ponto e terminar com um pontinho baixo. Agora, aqui para finalizar, é a mesma coisa, pula o próximo ponto baixo e vai no seguinte. Aqui, no caso, o seguinte é o último. Eu faço um baixíssimo, não faço nenhum ponto baixo, eu faço um baixíssimo e travo o fio. Então, aqui você vai ajustar certinho, tá? Vai cortar aqui, alonga certinho e depois a gente só puxa aqui, ó. Entra aqui, ó, no cantinho, só puxa esse fio para trás. Aí, ele vai ficar aqui, ó, junto com os outros arremates. Aperta. Com uma agulha de tapeceiro ou de crochê mesmo, ó, você entra aqui, ó, dentre os pontos baixos e busca esse fio e vai escondendo. Esconde o máximo que você puder. Depois é só cortar e colar o excesso, tá? Aqui, esse daqui da pontinha também, eu vou puxar ele aqui entre alguns fios. E tudo vai facilitar na hora do arremate, tá? Porque tem bastante, né? Então, pessoal, eu já fiz aqui o meu último e você vai fazer os restantes que falta, tá? Dessa forma, nos 4 cantos do tapete. Para a nossa próxima carreira, nós vamos aqui, ó, nessa lateral maior, tá? Na lateral maior, você vai ter aqui, ó, o seu canto, e nesse canto, nós temos 3 pontos no mesmo lugar. Então, você vai ignorar esse canto só agora, tá? Nos outros, não. Você vai ignorar esse canto, tá bom? E vai entrar aqui, ó, no primeiro ponto alto após o canto. Passa o fio na agulha, ignora aqui os 3 pontos do canto, vem no próximo e vai trabalhar aqui, ó, o seu primeiro ponto baixo. Já aproveita, vai arrematando o fio, trabalhando sobre ele, e você vai trabalhar por toda essa extensão. Nessa 7ª carreira, eu ainda continuo pegando apenas uma laçadinha do ponto, tá? E vou fazer isso até eu chegar lá no finalzinho dessa lateral e já vou mostrar pra vocês. Chegando aqui no finalzinho, aqui nós não vamos pular esses 3 pontos, tá? Somente ali onde a gente iniciou. Então, aqui, ó, temos 3 pontos do canto. Você vai fazer aqui, ó, no primeiro e no segundo, que é o do meio, você pega as 2 laçadinhas de trás para ter firmeza. E aqui encerra a carreira, tá? A carreira não, a lateral, porque daqui para baixo eu não trabalho. Então, o terceiro ponto, ele serve para essa lateral, então não trabalho sobre ele, tá? Lá na outra ponta, depois eu explico para vocês por que que a gente pulou. Agora, aqui, nós vamos trabalhar sobre esses motivos. Eu vou fazer aqui, ó, inicialmente, uma correntinha. E para terminar, também é uma. Durante as pétalas, são 2 correntes, tá? Então, eu venho aqui na primeira pétala, eu vou adicionar 3 pontos baixos na correntinha dessa pétala, tá vendo, ó? Dessa forma, 2 correntinhas de separação, venho na próxima, entre aqui, ó, a correntinha e o ponto alto. 3 pontinhos baixos, 2 correntes, vem na terceira, 3 pontos baixos. E vou preenchendo. Então, aqui, entre cada pétala, eu pulo 2 correntinhas.
Já no início e no final, eu pulo só uma, tá? Então, aqui feito duas. Agora, para eu finalizar, eu faço uma correntinha. Agora, aqui nessa lateral menor, é o mesmo esquema. Você ajeita aqui bem certinho, que é o mesmo esquema que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Temos 3 pontos no mesmo lugar, você vai ignorar esse primeiro e vem no segundo, com um ponto baixo, pegando as duas laçadinhas para dar firmeza. E vamos trabalhar sobre o restante. Ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar lá no finalzinho, tá? Prontinho, pessoal. Chegando aqui nessa parte, agora a gente vai finalizar para dar início à próxima carreira, tá? Então, aqui, ó, eu fiz a minha última pétala, 3 pontos baixos, uma correntinha, e aqui eu vou entrar e vou preencher os 2 pontos baixos que eu não trabalhei. Por quê? Já vou explicar. Temos 3 pontos, entro no do meio, pegando as duas laçadinhas, faço primeiro ponto baixo, e no próximo canto, segundo ponto baixo. Próximo canto, não, próximo ponto. E aqui, ó, eu vou prender com ponto baixíssimo. Aperta bem e vou subir 3 correntinhas. Feito essas 3 correntinhas, eu volto no mesmo lugar e vou adicionar mais 2 pontinhos altos, formando aqui, ó, um lado de um leque. 2 correntes, volta no mesmo ponto de base, 3 pontos altos. Compreender agora por que que eu pulei esses 2 pontos? Para que quando eu finalizasse, eu não precisasse caminhar com um baixíssimo para chegar até aqui, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar a nossa lateral, fazendo esses leques, e aqui vai ter uma diferença. Todos os trabalhos que eu fiz, quando a gente vai iniciar esses leques aqui, eu posso tanto pular 2 de base, ou 3, só que se eu pular só de 3, 3, 3, 3, repuxa. E se eu pular só de 2, 2, 2, ensaia. Então, aqui vai ter que ter um equilíbrio. Feito o seu primeiro leque, sem correntinha nenhuma, eu dou uma laçada e vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto, um ponto alto. Dou uma laçada, vou pular agora 2 pontos de base. 1, 2. No terceiro, inicio o meu leque. Então, toda vez que você terminou de fazer o leque, você vai pular 3 pontos de base. Fez o ponto alto, pula 2 pontos de base. Vai intercalar. Uma vez 3 e a outra 2. Uma vez 3 e a outra 2, ó. Agora é a vez de eu pular 3. 1, 2, 3. Um ponto alto no quarto ponto e vou pular 2. 1, 2. No terceiro, repete o leque. E assim por diante. Eu tentei fazer pulando 3, repuxa, gente, fica super ensaiado. Aí eu falei, vou pular só 2, ensaia também, sobra ponto, né? Fica aquele excesso de bico. Aí eu pensei nessa forma de equilibrar. Sempre fui equilibrando. Então, vocês vão pular aqui, ó, 3 pontos de base, 2, 3 pontos de base, 2, até o finalzinho da nossa carreira. Certinho, gente, trabalhei aqui, ó, toda essa reta, e nós ficamos aqui com 10 leques, 2, 4, 6, 8, 10. E bate certinho aqui, ó, pulando dessa forma que eu falei pra vocês. Finalizamos aqui com um leque e sobrou 2 pontinhos de base, tá? Nós vamos fazer da mesma forma na lateral menor, porém lá, você, na última aqui, ó, você não vai pular só 2, você vai pular 3, porque lá é ímpar, sobra um pontinho de base, tá bom? Mas só isso também. Aqui na nossa curva, nós vamos trabalhar sem correntinhas ainda, tá? E vamos fazer aqui, ó, um ponto alto no intervalinho, dou uma laçada, aqui na pétala onde temos 3 pontos baixos, no ponto baixo do meio, que é o de número 2, vai ser a hora de você acrescentar o seu leque. Então, tudo nesse mesmo pontinho, 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos, tá? E aqui, gente, vocês sempre vai fazer uns intervalinhos, ó.
um ponto alto, vem na próxima pétala, pula primeiro, no segundo ponto baixo, acrescenta o leque. Não tem erro, tá? Então, a gente vai acrescentar aqui, eu já volto mostrando pra vocês. Trabalhei aqui sobre todas essas pétalas, tá vendo, ó? Cada uma delas eu acrescentei um lequinho e nos intervalos coloquei um ponto alto, ficando dessa forma, tá bom? Então, aqui terminando, nós vamos aqui na parte menor. Aqui eu terminei o meu leque, vou fazer aqui, ó, nessa correntinha um ponto alto. E sem correntinha, vou pular 2 pontos de base no próximo e faço aqui o meu primeiro leque dessa lateral menor. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui, inicialmente, você vai pular 1, 2, 3 pontos de base, no quarto, um ponto alto, da mesma forma que a gente fez ali a outra lateral. E vamos pular 2 pontos depois e do jeitinho que estava fazendo a outra. Porém, ao chegar aqui, não vai sobrar 2, vai sobrar 3, porque aqui, ó, aqui nós temos número ímpares, tá? Então, vocês tanto pode já utilizar esse ponto agora ou depois. Eu vou utilizar aqui no meio, vai chegar uma hora que eu vou fazer esse aqui pulando 2, 1, 2, entro no terceiro, repito o leque. Como aqui são 6 leques nessa lateral menor, você pode escolher qual leque você vai querer fazer isso. Então, aqui, ó, eu vou fazer já nesse daqui, para eu deixar vocês trabalharem tranquilamente. Pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto. E agora, eu vou utilizar o pontinho que vai me sobrar lá no finalzinho da carreira. Dou uma laçadinha, pulo 1, 2, 3 pontos de base, no quarto, eu faço aqui o meu leque. Então, apenas aqui nesse intervalo, eu pulei 3 pontos de base, que era para pular 2, né? Consumi o pontinho baixo que fica sobrando no final dessa lateral. Feito isso, agora eu passo a pular a contagem normal, contagem correta. 1, 2, 3, um ponto alto. 1, 2, no terceiro, o meu leque, tá? Então, vai ser sempre assim aqui na lateral menor e o restante também, tá bom? Prontinho, pessoal, terminei aqui, cheguei no finalzinho da minha carreira, fiz o meu último ponto alto e a gente vai fechar aqui, ó, na terceira correntinha do leque, tá vendo, ó? Entra, faz um baixíssimo e você vai caminhar aqui, ó, pelos 2 pontos restantes com ponto baixíssimo, até o meio desse leque. Chegando aqui, sobe 3 correntinhas, completa com mais 2 pontinhos altos, 2 correntes e volta completando com 3 pontinhos altos. Então, aqui, gente, vai formar leque sobre leque, tá? Essa carreira é repetição da carreira de baixo, ok? Aqui aonde é o ponto alto, vai ser ponto alto também, porém, ele vai ser em relevo. Você dá uma laçada, entra aqui, ó, primeiro intervalinho, sai por debaixo e sai aqui no outro intervalinho. Busca o fio e faz um ponto alto. Esse é um ponto alto em relevo. Vai pro leque, repete. Mesma coisinha, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, mais um leque feito. Aí, temos aqui, ó, o ponto alto, dou uma laçada, entro no primeiro intervalo, saio no segundo, busca o fio, ó, e faz o ponto alto em relevo. E assim, você vai dar toda a volta no tapete. Ele é a repetição da carreira anterior, porém, a única coisa que muda, aonde é ponto alto em relevo. E aqui nessa curva, mesma coisa, leque sobre leque, um por um, sem correntinha, apenas nos pontos altos, cada um deles, você vai fazer ponto alto em relevo. Não muda nada, nem na curva, nem na reta, tá? Só isso mesmo. Prontinho, pessoal, concluí a minha segunda carreira.
Olha só. Relevo sobre relevo, leque sobre leque. E agora, nós vamos fazer a última carreira para finalizar o nosso trabalho, tá? Então, aqui, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, baixíssimo, né? Na terceira correntinha. E não vou caminhar até o centro, não vou. Simplesmente daqui mesmo onde eu estou, ó, eu volto com a agulha e passo aqui de baixo, tá? Da onde eu estou, eu volto, passo aqui de baixo, busco a laçada e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em relevo. Vou repetir, tá? Ó, faço um baixíssimo no leque, volto, passo por debaixo, faço um ponto baixo em relevo e subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Por que, Van? Porque é mais fácil para finalizar a nossa última carreira. Dou uma correntinha, venho dentro do meu leque, vou trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas e vou fazer aqui um ponto picô. Novamente, um ponto alto seguido de um ponto picô, são 3 pontos picôs, tá? Terceiro ponto alto e o terceiro ponto picô. Agora, eu vou finalizar com um ponto alto. Então, aqui no total, eu fiquei 4 pontos altos e 3 pontos picô, beleza? Agora, aqui, sem correntinhas, eu vou no meu ponto alto e repito o ponto alto em relevo. Venho para o próximo leque, um ponto alto, um picô. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. É bem simples essa parte. É só isso o nosso acabamento. E o quarto ponto alto, olha como que fica, ó. Dessa forma, terminou, dá uma laçada, vem aqui, ó, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Não tem segredo. É bem facinho esse acabamento e nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Ok, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a volta do meu tapete. Agora eu vou finalizar com vocês. Estou aqui, ó, no último bloquinho da minha curva, né? Essa curva arredondada. E temos aqui, ó, ponto baixo e 2 correntinhas. Você vai finalizar com um ponto baixo também. Ó, da forma que tá aqui, eu já arrematei o meu fio. Você vai entrar aqui, ó, por trás, busca a laçadinha, pode buscar. Ficou 2 laçadinhas aqui na agulha, você finaliza, tá? E pode puxar, aí fica como se fosse um ponto alto em relevo, ok? Agora, eu vou mostrar pra vocês, né, o tapete aberto, o comprimento, pra vocês verem como que ficou, tá? E assim fica o nosso tapete, gente. Olha que grande, né, que ele fica. Vou estar tirando a medida para eu passar para vocês. De comprimento na tensão do meu ponto, ele fica 80 centímetros. E de largura, ele ficou com 57 centímetros, 56, tá? No meu ponto. Como ele é um tapete grande, ele não é um tapete pequeno, tem 80 centímetros. Agora, pessoal, nós vamos entrar com os arremates. Quero passar aqui os arremates certinho para vocês. Tá vendo, ó? Alguns fios eu já escondi. Esse aqui da ponta que nós terminamos agora, por exemplo, você vai ajustar e você vai entrelaçar ele por alguns pontinhos, tá? Pelo lado avesso. Aonde você puder ir entrelaçando, você vai. Eu gosto sempre de descer com o fio aqui, ó, no pé, aonde tem bastante pontos, porque aí eu puxo ele, aí eu posso cortar o excesso e colar, tá? Aí, todos esses motivos aqui, ele tem 2 fios, tanto aqui, temos aqui, ó, nessa lateral também, ó, temos quando a gente finaliza essa carreira, então, a gente vai começar a fazer o arremate. Vou fazer aqui desse lado, né, porque se eu ficar manuseando muita peça, vai ficar difícil de vocês verem. Esse trabalho, gente, ó, você vai cortar a pontinha, porque eu já escondi boa parte do fio. Então, eu só corto a pontinha e tiro o excesso. Por isso que é muito importante a gente trabalhar sobre os fios que sobram. Porque na hora de fazer o arremate, é muito simples, ó. Já tá escondido,
eu só venho e colo essas pontinhas, tá? Essa cola que eu estou usando é a cola jeans. Você pode utilizar a cola que você tiver confiança aí, tá bom? Essa aqui eu uso ela, nossa, por toda a minha vida. Eu acho que eu me acostumei com ela. E é só um pinguinho já cola. Aonde você tiver fiozinho para arrematar, você vai fazer esse processo. Em todo o seu tapete, tá? Outro detalhe que eu quero passar para vocês é sobre a técnica de blocagem. Você vai poder fazer a técnica de blocagem, pode fazer o seu arremate aí tranquilo, tá? Não precisa, porque geralmente quando o pessoal quer usar ferro, eu indico fazer a técnica de blocagem antes da finalização aqui, dos arremates. Por quê? A pessoa vai fazer o arremate com cola, aí quer fazer a técnica de blocagem com ferro. Então, assim, cola e ferro eu acho que não é legal, porque pode acontecer de o ferro derreter a cola, né? Então, você pode fazer a técnica de blocagem sem o ferro nessa peça. Eu acredito que não tem necessidade, eu não faço, tá? Não preciso passar. Tem uma parte que você precisa ficar bem atenta, é a parte da telinha. Todos os trabalhos que a gente faz com telinha, a gente precisa fazer técnica de blocagem na telinha, principalmente. Por quê? Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Essa parte é ponto alto e corrente. Então, qual que é a tendência dela? Fazer isso. Por quê? Porque aqui tem uma quantidade de ponto todos preenchidos. Então, aqui é maior. E aqui, ó, fica mais vulnerável a encolher. Então, você vai fazer a técnica de blocagem e abrir o meio da sua peça com a sua mão pelo lado do avesso. O que eu vou usar? Água, um pouquinho de amaciante da sua preferência, o cheirinho que você gostar. Vai borrifar sobre o avesso, depois que seus arremates estiverem secos, tá? Borrifou, não encharca, tá, gente? É só para umedecer um pouquinho. E você vai alisar a sua peça assim, ó. Vai alisar ela todinha e ela vai ficar super uniforme. Já já eu vou distanciar para vocês verem melhor. Ela vai ficar bem uniforme, vai ficar aqui, vai ficar até mais durinho depois que secar. E beleza, gente. É isso. Aqui nessa parte, ó, eu vou fazer o arremate daqui a pouco, mas deixa eu só mostrar pra vocês. Pode borrifar, pega aqui os lequinhos, ó, acerta eles, tá? Acerta certinho. Eu tô trabalhando com o barroco natural, ele é muito maleável, muito. Caso você esteja trabalhando com fio 8, você observa, tá? Observa se precisa. E pode fazer com fio 8 também, não tem problema nenhum. Meus primeiros modelos todos foram feitos no fio 8 nessa peça. E vai ficando assim. Eu vou terminar de fazer o arremate e eu já venho falar com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz todo o arremate na minha peça. Olha só que charme que ficou esse tapete, gente. E ficou bem uniforme depois da técnica de blocagem, fica bem certinho. Eu adicionei também aqui, ó, a minha etiqueta da Art Laser e quero falar sobre ela com vocês. Nesse tapete, eu utilizei esta aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo focar. Eu utilizei esta etiqueta aqui, ó, ela é bem maleável, tá? Bem maleável, mas você também pode utilizar a acrílica, ó. As três são douradas. Tem a quadradinha, tem a oval. Eu quis usar essa, que ela é um pouquinho diferente do tradicional, e quis testar e amei. Mas vocês podem utilizar a acrílica também. E agora, pessoal, não exatamente agora, mas vocês também podem estar passando cola por debaixo da etiqueta. Das acrílicas eu também passo, para elas ficarem fixadas e não acontecer de girar, tá bom? Porque principalmente as acrílicas acontece. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês, pra gente vir com a parte 2, e a parte 2 nós vamos entrar com a aplicação. As aplicações são as flores que eu passei pra vocês no início do vídeo, tá? Então, vocês já deixam ela preparadinha, que no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a aplicação tudo certinho. Vou separar porque o vídeo já está extenso, né?
e no outro eu consigo fazer com mais calma, sem precisar correr, com medo do vídeo ficar longo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima aula!